Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa Ação Sustentável. Por aqui você fica sempre muito bem informado sobre tendências e inovações de boas práticas aplicadas ao mundo do agronegócio. Na edição de hoje, você vai conhecer um experimento conduzido pela Embrapa sobre reflorestamento em algumas regiões de Mato Grosso. E quem vai dar todos os detalhes desse trabalho para a gente é o pesquisador da Embrapa Florestas, Ingo Isenhagen. O Ingo já está conectado com a gente. Seja bem-vindo, Ingo. Obrigado pela sua presença aqui. Tudo bem com você? Olá, Felipe. Muito obrigado por receber mais uma vez a Embrapa e ainda para falar de um tema tão importante aí para o agricultor brasileiro, né? Com certeza. Bom, vamos lá, Ingo. Primeiro, eu sempre gosto de contextualizar os assuntos para a nossa audiência e acompanhar direitinho os nossos raciocínios, as nossas perguntas. Para começar, vamos começar pelo começo mesmo. Conta para a gente um pouquinho, dá uma pincelada sobre esse experimento. Quando ele surgiu, com que objetivo que ele foi criado, digamos assim. Tá, Felipe. Ele foi criado... A Embrapa Agro Silvopastoril, no estado do Mato Grosso, né, é uma das mais recentes aí. E ela foi concebida ali no ano 2009, mais ou menos, e nós começamos efetivamente os trabalhos ali na região a partir de 2010, e um dos grandes temas da unidade em Mato Grosso são os sistemas integrados de produção, né, os sistemas agro-silvopastoris e suas variações. Só que dentro da concepção da política sustentável e dos sistemas integrados, precisa vir junto a adequação ambiental das propriedades rurais. E quando a gente fala de adequação ambiental, a gente está falando das áreas de preservação permanente e das reservas legais, que são obrigatoriedades da legislação brasileira. E aí, nessa concepção, foi criado esse experimento de recomposição, ou reflorestamento, ou restauração de reserva legal, né? A gente pode usar diferentes terminologias aí dependendo do contexto. Você falou aí, né, no começo sobre a Embrapa Agro Silvopastoril, mas esse é um estudo conduzido por mais de uma unidade da Embrapa ou, ou tem a colaboração, por exemplo, da Embrapa Florestas? Como que funciona esse trabalho? Isso, nessa concepção, Felipe, lá nos anos 2009, 2010, várias unidades participaram da concepção de todos os trabalhos da Embrapa Agro Silvopastoril no Mato Grosso, né? Foi um trabalho de muitas mãos aí, a gente sabe que são mais de 40 unidades da Embrapa, e a unidade Agro Silvopastoril em Sinop, no Mato Grosso, ela é para funcionar como um hub, ou seja, várias unidades da Embrapa podem ceder pesquisadores que ficam lá removidos para trabalhar diferentes temáticas, arroz, soja, algodão e o tema de florestas também. À época eu era pesquisador de lá, né? Atualmente eu estou na Embrapa Florestas, mas a Embrapa Agro Silvopastoril continua liderando esse projeto com a colaboração dessas outras unidades, né? Então eu à distância aqui, junto com o colega Diego, né, que é o engenheiro florestal lá, estamos conduzindo esse experimento. Muito bacana, você falou ali, né, sobre esse estudo, esse experimento ser realizado no estado de Mato Grosso. Essa também foi uma demanda do estado? Por que o estado de Mato Grosso para poder sediar exatamente esse experimento? Certo, boa pergunta, Felipe, porque o que acontece é que na legislação brasileira, a gente tem na Lei 12.651, que é de 2012, é uma revisão do antigo Código Florestal lá de 1965, né, ou seja, já é uma exigência antiga do cenário rural brasileiro, a restauração, a conservação das APPs e das reservas legais. A gente percebeu que no Mato Grosso, por ser um estado que faz parte da Amazônia Legal, as exigências são maiores do ponto de vista de conservação. E aí, na floresta amazônica, dentro do bioma da Amazônia Legal do Mato Grosso, o agricultor precisa conservar na sua propriedade rural 80% de formações originais, né, no caso florestas, para compor a reserva legal. E essa reserva legal ela pode ser manejada para fins de produtos madeireiros, não madeireiros, e também no caso da ausência, né, dessas áreas, elas precisam ser restauradas ou compensadas. Então a gente detectou essa necessidade do agricultor no estado de Mato Grosso para, no mínimo, ficar quite perante a legislação ambiental. Muito bacana. Bom, esse plantio, então, ele foi realizado, né, quase uma década atrás, ele iniciou, digamos assim, quase uma década atrás, ou mais ou menos por aí. E aí, ele foi realizado
em propriedades rurais, em áreas de experimento da Embrapa. Em que regiões exatamente esse trabalho foi colocado em prática? Certo, o Mato Grosso é um estado gigantesco, né, Felipe? Você sabe bem, e ele tem 3 biomas dentro dele, né? Tem a floresta amazônica, tem o Cerrado e tem o Pantanal. A gente tentou, dentro da logística que tinha na época, contemplar diferentes paisagens no estado, então a gente implantou um experimento em Canarana, em parceria com o Instituto Socioambiental, a Prefeitura de Canarana e outros parceiros locais, isso em 2011. Em 2012, nós instalamos em Sinop, dentro da unidade experimental. Em Canarana foi uma propriedade particular, né, de um parceiro. Em Sinop, nós instalamos dentro da unidade experimental da Embrapa, com algumas parcerias locais também. Depois, nós instalamos em Guarantã do Norte, que aí já é divisa com o estado do Pará, aí já é mais a floresta amazônica mesmo, porque Sinop fica, grosso modo, numa região de transição entre Cerrado e Amazônia. E aí em Guarantã foi também uma propriedade particular, parceira. E depois, por último, nós instalamos em Campo Novo do Parecis, em parceria com o IFMT, né, o Instituto Federal, com professores ali do Instituto e também dentro de uma propriedade particular. Bom, a gente percebe então que esse trabalho foi, como você disse aí, um trabalho descentralizado para poder buscar de fato resultados, uma observação de resultados em diferentes regiões ali. E aí, passado esse tempo, então, de quase uma década, né? Quais são as observações, as avaliações feitas pela Embrapa sobre esse reflorestamento? Vamos falar aqui primeiro sobre os pontos positivos, digamos assim, que vocês conseguiram avaliar até agora. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho sobre os pontos que ainda precisam ser melhor observados ou que precisam de alguns ajustes. Mas quais são os resultados, já que vocês conseguem observar que foram positivos, que alcançaram a meta ou que até passaram a meta? Eu vou focar a minha fala aqui agora, Felipe, mais no experimento em Sinop, né, que é onde a gente conseguiu, até pela presença dos pesquisadores e até de um campus da UFMT, né, da Universidade Federal do Mato Grosso, ali em Sinop, a gente conseguiu dar um detalhamento e uma acurácia maior no acompanhamento desse experimento, né. Eu queria só resgatar um pouco também como é que o detalhamento da implantação dele, né. Ele foi instalado ali pensando em 7 tratamentos, que a gente chama, né, dentro da pesquisa, buscando representar 3 grandes estratégias de restauração de ecossistemas. O plantio de mudas, que é o que a gente usualmente vê, então você busca mudas em viveiros, diferentes espécies e compõe um arranjo com espaçamentos diferentes e funções diferentes das espécies, né? Uma outra estratégia que a gente testou também foi a semeadura direta. Então, é uma técnica que ganhou bastante escala, especialmente no estado do Mato Grosso, ali na região do Xingu e Araguaia, né, pelas ações do Instituto Socioambiental ali na região, com várias parcerias no entorno do Parque do Xingu, né? E aí nós testamos semeadura lanço, semeadura em linha, e uma outra estratégia que a gente testou ali também foi a condução da regeneração natural. É aquela que, teoricamente, é a mais barata para o produtor, só que ela precisa de atender uma série de premissas aí, pré-requisitos para que ela seja efetiva, né? Essa regeneração natural, ela precisa ter expressividade ali para que ela possa alcançar os passos necessários para que o cerrado ou a floresta se restabeleça, né? Essa pesquisa em específico que a gente conduziu ali em Sinop, ela foi concentrada somente no tratamento com plantio de mudas, porque era a época em que a gente fez esse experimento, essa avaliação em específico, o tipo de tratamento, o tipo de estratégia que estava demonstrando o melhor sucesso, pensando nos indicadores que os órgãos ambientais, no caso do Estado do Mato Grosso, a Secretaria de Estado do Mato Grosso, exige para que o produtor rural fique, então, como eu mencionei antes, ali, quite com o que a legislação exige. Então, a gente conseguiu implantar em 2020, né, esse experimento para fazer essa avaliação desses tratamentos com plantio de mudas, utilizando como ponto de partida o protocolo que a SEMA exige no estado de Mato Grosso, que avalia 3 indicadores: a cobertura de vegetação gerada pelas árvores, no caso, e também a densidade e a riqueza da regeneração natural. O que é isso, né? A densidade é a quantidade de indivíduos novos ali das plantas que vão surgindo
como filhos das árvores que a gente colocou ali no local, plantadas, ou que vieram pela dispersão do vento ou pelos animais. E a riqueza são os tipos diferentes dessas espécies. Então a gente pode, por exemplo, ter uma densidade elevada, ou seja, muitos indivíduos, mas poucas espécies. E isso não é bacana, né, pensando no processo de sucessão. E foi isso que a gente avaliou. E aí a gente pode entrar no detalhamento aí agora do que a gente encontrou de resultados positivos, né, como você mencionou. Pois é, você estava falando aí sobre esses resultados positivos e aí, pelo que eu estava lendo, para a gente poder conversar aqui, eu entendi que a cobertura de solo, né, a meta de cobertura de solo com mudas, ela foi superada. E aí eu queria saber se existem fatores que vocês conseguem elencar já para esse resultado positivo em tão pouco tempo, porque a meta estabelecida era de um prazo maior para poder conseguir chegar a esse resultado, né? Então, quais fatores contribuíram para esse resultado em menos tempo? Isso aí, Felipe. Essa foi a nossa grande satisfação de ver que nesses tratamentos com o plantio de mudas a gente conseguiu alcançar os 80% que a legislação exige, né, para formações florestais, estamos falando aqui de floresta e não de cerrado, em 8 anos após o plantio. A legislação, hoje, ela exige nas regulamentações que para fins de adequação de reserva legal, ali naquela região, o agricultor precisa alcançar esse parâmetro de 80% em 20 anos. Então, a gente conseguiu alcançar esse sucesso aí nesse indicador em específico, porque a gente conseguiu fazer um arranjo de espécies bem interessante que compôs algumas que tinham um crescimento mais rápido, tanto em termos de altura, mas principalmente em termos de cobertura de copa, ou seja, elas se espraiaram, vamos dizer assim, e a gente usou uma densidade de indivíduos dessas espécies maior do que as outras. Então, isso proporcionou, nesse tempo mais rápido, essa cobertura de solo, que também traz o benefício de proteger esse solo, né? Não é só o indicador meramente estético, não. Essa cobertura, ela é maior, assim, ela deve ser maior na floresta porque ela vai criar um microclima ali embaixo, no subbosque florestal, que vai proporcionar a chegada e o melhor estabelecimento de outros indivíduos da floresta. E, além disso, é uma região em que a gente tem também muita presença de gramíneas exóticas invasoras, né? Então, são gramíneas que eram originalmente das pastagens ali da região e que naquela situação ali de calor e bastante chuva, mesmo que concentrada ali em Sinop, se desenvolvem muito. E essas gramíneas são um grande problema para projetos de restauração, porque elas sufocam as mudas que se desenvolvem ali nessas áreas. Então, proporcionar essa cobertura rápida é bastante positivo. Então, usando esse mix de espécies, que não podem ser só elas também, né, Felipe? Porque normalmente essas espécies mais rápidas, elas morrem mais cedo também. Então, a gente precisa consorciar com essas espécies outras que proporcionem essa diferenciação de idades e de tamanhos na floresta, para que, uma vez que essas espécies tenham cumprido sua função, elas sejam gradativamente substituídas por outras na estrutura ali da floresta. E até o momento a gente está com um balanço positivo nesse sentido, só com a continuidade que a gente vai perceber se essas que proporcionaram essa cobertura rápida vão conseguir ser substituídas, seja por outras que a gente plantou junto, seja pelas que vierem na regeneração natural, né? Muito bem, Ingo. A gente ainda tem muito para destrinchar aqui sobre esse experimento, né, realizado por vocês, mas eu preciso chamar um rápido intervalo, mas a gente volta rapidinho, daqui a pouquinho aqui para continuar nosso bate-papo, tá bom? A gente vai então fazer o nosso rápido intervalo aqui no Ação Sustentável e vale aqui fazer um convite para você. Reveja esse e outros programas da nossa grade na íntegra, onde e quando quiser, no nosso canal no YouTube, o @AgroMaisTV. A gente volta já já.
Estamos de volta com o programa Ação Sustentável e vamos voltar então aqui para o nosso bate-papo com o pesquisador da Embrapa Florestas, Ingo Isernhagen. A gente que está falando aqui sobre um dos estudos, uma das pesquisas realizadas, conduzidas pela Embrapa, trabalhando ali com reflorestamento em Mato Grosso. A gente estava falando ali no primeiro bloco, né, Ingo, um pouquinho sobre os resultados positivos, inclusive algumas metas alcançadas antes do tempo em relação a esse estudo, esse experimento. Mas pelo que eu entendi, eu queria entender exatamente, um dos pontos que recebeu ali atenção também foi a diversidade de espécies que não foi considerada ainda, digamos assim, nesse experimento pelo menos específico, não foi considerada satisfatória ainda. Eu queria entender, que você comentasse para a gente um pouquinho sobre esse ponto aí de atenção, digamos assim. Isso, Felipe, você usou o termo certo, é um ponto de atenção, né? A gente ali na pesquisa observou que o subbosque, como eu mencionei, né, dessa área que está já bem coberta pelas espécies que a gente utilizou no experimento, ainda está muito desprovido do que a gente chama, né, de regenerantes, são os filhotes ali das árvores que a gente ou plantou ou que vieram pela dispersão do vento e dos animais. Então, nos dois outros indicadores que a legislação exige, né, que são a densidade e a riqueza, a gente está abaixo. Então, a legislação exige 3.000 indivíduos por hectare de regeneração natural e a gente está na faixa de 1.000. E também ela exige mais ou menos de 20 a 30 espécies e ali no nosso melhor tratamento a gente alcançou 10 espécies de regeneração. Então, a gente levanta algumas hipóteses de por que isso pode estar acontecendo, que tem a ver com o histórico de uso da área. Pode ser que o histórico anterior à implantação do experimento comprometeu a expressão ali do banco de sementes que existia ali no solo, né? Seja por mecanização excessiva, pelo uso excessivo de defensivos agrícolas, pela falta de circulação de animais ali na região também. Então, e uma outra possibilidade também que a gente levantou é que justamente esse rápido e sombreamento que aconteceu pode estar, de certa forma, sendo excessivo. E a gente pode tentar, aí nos próximos passos, fazer o que a gente chama de manejo adaptativo dessa área, ou seja, com base no que a gente tem ali, fazer algumas ações, nesse caso, de podas, desramas ou mesmo desbastes de alguns indivíduos para que a gente possa criar a abertura do que a gente chama de dossel, né, que se formou, para que os raios do sol atinjam o chão da floresta e, quem sabe, estimulem o processo de germinação de algumas espécies que estão ali no banco de sementes. O problema, Felipe, é que pode ser, lembra que eu falei das gramíneas, né, que é um grande problema. O problema é que justamente essa iluminação pode estimular e atiçar, como a gente fala, esse banco de sementes das gramíneas que estão ali também. Então a gente fica meio que num dilema sobre como proceder, e aí que cabe o papel da experimentação de fazer isso, né? Os próximos passos aí nossos, conduzidos pelo nosso colega Diego, engenheiro florestal, e também com o nosso apoio aqui da Embrapa Florestas, é justamente averiguar que ações de manejo podem ser feitas para que a gente possa alcançar esses indicadores ainda dentro desse tempo, né, que a legislação exige. Você deu uma pincelada ali no começo para a gente, mas eu queria só, por curiosidade mesmo, entender melhor. Nesse processo ali do plantio mesmo, vocês, em sua maioria, ali fazem um reflorestamento com espécies nativas? Existem espécies exóticas também que vocês fazem uso? Como que funciona? Boa pergunta, Felipe. Isso é uma dúvida que volta e meia acontece, trazida a nós da Embrapa também. A legislação de 2012, né, a Lei 12.651, a Lei de Proteção à Vegetação Nativa, estabelece que para a reserva legal e em alguns casos para a APP, especialmente o pequeno agricultor familiar, é possível usar espécies exóticas desde que elas não sejam invasoras, né, para fins de apoio a estruturação da floresta para as espécies nativas. Então, essas espécies exóticas, elas devem ser plantadas ou semeadas, enfim, em consórcio com as outras nativas, e elas podem ser manejadas. No nosso caso, em Sinop, nós usamos em um desses 4 tratamentos com plantio de mudas o eucalipto.
a gente entremeou faixas de plantio de eucalipto entre as nativas e foi um resultado bastante positivo, porque como o agricultor brasileiro sabe, né, o eucalipto cresce muito rápido e pode proporcionar, por exemplo, lenha, pelo menos, para a propriedade rural, e eventualmente outros usos que o eucalipto possa ter na propriedade. A grande dificuldade do caso específico do eucalipto foi que as formigas gostam do eucalipto também. Então, o controle, né, da predação por formigas precisa ser bastante cuidadoso, e o manejo desses eucaliptos entremeados às nativas também impõe um desafio, porque se você entra nessa área em formação e retira o eucalipto, você pode eventualmente prejudicar a regeneração natural ali da floresta. Então, é preciso ainda estudar bem como a gente consorcia espécies exóticas nesses sistemas. Uma possibilidade, Felipe, é, por exemplo, usar mais nas bordas, em locais que minimize o impacto, né, da retirada dessas espécies, desde que elas estejam, no caso delas, terem interesse madeireiro, mas a gente tem algumas espécies exóticas que podem produzir frutos de outros produtos não madeireiros, né? Então, o próprio café foi uma das alternativas que a gente considerou para plantar no subbosque dessa área em restauração, né? É uma alternativa que a gente pode, em algumas regiões, cupuaçu, por exemplo, pode ser plantado ali no subbosque. Então, a legislação, ela permite vários manejos dentro da reserva legal. E isso, em alguns casos, envolve espécies exóticas, desde que elas tenham essa restrição, né? Elas precisam ser plantadas consorciadas com as nativas. Vale aqui a gente fazer um registro, né, pensando inclusive fora do estudo, pensando de uma maneira geral que reflorestamento, recomposição ali, né, ambiental, tem uma importância muito grande nessas regiões agrícolas também, porque isso traz uma segurança, ou ajuda pelo menos no equilíbrio, numa segurança hídrica, num equilíbrio climático para a região. Então, projetos como esse, de fato, precisam ser implementados e reproduzidos, né, para poder trazer, de fato, essa segurança para as regiões, não é mesmo? Isso mesmo, Felipe. É como o nome do nosso programa aqui, né? Ações de sustentabilidade. A gente não está falando só de adequação perante a legislação. Essas áreas de cerrado, de campos, de caatinga, em todos os biomas brasileiros, elas precisam, primeiro, ser conservadas. A gente sempre nas nossas palestras a gente mostra a restauração de ecossistemas como uma ferramenta. Mas do ponto de vista da paisagem, a primeira ação que a gente precisa ter é conservar os remanescentes existentes dentro da legislação, né? E valorizar a conservação desses remanescentes, desses diferentes ecossistemas e biomas brasileiros, através de alguma forma que hoje está em regulamentação de pagamento por serviços ambientais, por exemplo. É uma forma de ir além da mera funcionalidade e efetivamente criar mecanismos financeiros para que o produtor rural possa ser estimulado a restaurar, mas principalmente conservar esses ecossistemas. Então, são vários serviços ecossistêmicos do ponto de vista de regulação do microclima, de contenção de erosão, de melhoria dos recursos hídricos, de fornecimento de abrigo para polinizadores ou animais que controlam pragas nas lavouras. São várias lavouras também que pela presença de insetos, de aves que habitam, e outros animais, né, que habitam esses ecossistemas, ajudam no equilíbrio da própria produção agrícola, né? Então, isso realmente é uma funcionalidade, né, muito importante na paisagem. Ingo, a gente tem aqui mais um minutinho, então só para a gente amarrar esse nosso bate-papo, eu queria que você contasse para a gente quais são os próximos passos aí. Vocês têm ainda muitos anos para acompanhar esse projeto, vocês vão monitorar ainda por um período razoável aí, vocês vão fazer alguns ajustes a partir do que você já tem a partir de agora, enfim, de que maneira vocês conduzem esse estudo, essa pesquisa a partir de agora? Esse é um grande desafio, né, Felipe? Você sabe que fazer pesquisa no Brasil é uma dificuldade, especialmente projetos de longo prazo, como é o caso de projetos de restauração. Então, o que a gente tem buscado, como eu já comentei com os colegas da Embrapa Agro Pastoril e nós aqui da Embrapa Florestas, é uma forma de financiar, né, o andamento dessa pesquisa, que precisa, como eu comentei aqui, ficou claro no programa, ter algumas ações de correção de rumo, vamos dizer assim. E a Embrapa vem se esforçando bastante nessa temática de restauração de ecossistemas
através da participação em alguns fóruns ligados ao Plano Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa, por exemplo, né? E também a gente criou recentemente, agora em 2025, uma rede interna de restauração de ecossistemas, a RestauraBio. E através dessa rede a gente vem buscando criar parcerias para que a gente possa tornar mais longevas essas iniciativas de restauração e cada vez mais representativas no território nacional, para que a gente possa contemplar vários biomas e vários cenários do produtor, né, vários perfis do produtor rural no Brasil. Ingo, eu quero agradecer demais a gentileza de ter conversado com a gente, viu? Quero desejar muito sucesso aí no trabalho de vocês. O pessoal da Embrapa é sempre muito gentil em atender as nossas demandas, então o canal está sempre aberto para a gente voltar a conversar sobre esse e outros assuntos e trazer um pouquinho dessas pesquisas que de fato interessam diretamente o produtor rural que está aí na outra ponta nos assistindo. Mais uma vez, muito obrigado, muito sucesso aí para vocês e vamos conversar em breve numa nova oportunidade. Tá, Joé, Felipe. Muito obrigado mais uma vez pelo espaço e a Embrapa continua sempre à disposição. Valeu. Muito bem, essa edição então do Ação Sustentável fica por aqui. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela companhia com a gente até agora. A gente se encontra ao longo da programação. Tchau.